Bom dia a todos. Também eu quero cumprimentar todos os presentes, na pessoa do presidente da mesa, doutor Otávio, desembargador, doutor Bonatelli, juiz corregedor. Dizer que, ao contrário daqueles que me precederam, eu não irei tratar especificamente do Código de Normas, porque o tema que irei apresentar aos senhores, o ressarcimento dos dados gratuitos, tema que se relaciona muito com a utilização do ser isento, por sua dinamicidade e sua alteração ao longo do tempo, decidiu-se, na época em que foi feito o código, por essas razões, não inserir essa matéria no Código de Normas, e sim em legislação esparsa, o que, de um lado, traz o benefício da alteração constante, do aprimoramento, algo em que a Corregedoria tem investido, sobretudo na última gestão e na atual gestão. Por outro lado, essa desconcentração normativa, vamos chamar assim, ela tem o empecilho de não estar de maneira única, né, num só texto legal. Então, eu trago ao conhecimento dos senhores o nosso roteiro de apresentação, que num primeiro momento trará as normativas pertinentes, justamente por essa razão, mencionada, de que não está todas as normativas não se encontram no Código de Normas, se encontram em circulares e provimentos. No segundo momento, tratar de um tema bastante caro aos senhores, acredito, que diz respeito aos atos derivados de determinação judicial. Tivemos um contato aproximado com a Corregedoria do TRT, contato esse do qual saíram 2 circulares, então se houve por bem trazer também essa matéria à baila. Os atos de retificação oficiosa, que também saiu recentemente uma circular tratando do tema. A nova sistemática do pedido de ressarcimento, com a possibilidade de retificação dos bloqueios dos pedidos realizados pelos senhores. Muitos dos senhores ainda não conhecem, então vamos trazer aqui de público amplamente a classe. O ressarcimento do protesto gratuito de CDA, uma inovação também da Corregedoria nesta gestão, algo que, salvo uma informação nossa, não existe no país. Por fim, o extrato do ressarcimento, uma novidade também, que está alinhada ao perfil de maior publicidade dos atos da Corregedoria, que é essa publicidade no que tange ao ressarcimento, um pedido já antigo da classe, que também foi normatizado ao final do ano passado, início dessa gestão. E, por fim, os contatos. Senhores, eu passo por uma saia justa aqui, por gentileza, pode. Agora vai. Num primeiro momento, pedir perdão aos senhores pelo desajuste. Num primeiro momento, é importante passar aos senhores as normativas, né? Ou seja, onde, Felipe, eu encontro o regramento do ressarcimento, né? Evidentemente, em se tratando de erário, a legislação que trata do tema está vertida em lei complementar estadual, de todos nós conhecidas, a 17598, alterada pela 365 de 2006, não é mesmo? E ali está estabelecido os critérios amplos do ressarcimento, onde se criou a possibilidade da colocação do dinheiro no fundo de reaparelhamento da justiça, e que por sua vez ressarce aos senhores, né? A utilização do ser isento. Não há maiores novidades aí. Quanto ao regulamento administrativo dessa particularidade legal, nós temos o provimento também já conhecido dos senhores, 30 de 2010, que é aquele em que declina-se o prazo de 10 dias, né? Os senhores praticam o ato no mês de junho e terão até o dia 10 de julho para pedir o ressarcimento. Eu acho que esse também é um prazo, é uma normativa bastante conhecida dos senhores. E
ampliando os rigores desses provimentos, circulares e orientações. Percebam os senhores que as circulares são todas de 2013 e 2014, a demonstrar a atuação da Corregedoria nos últimos anos, né? E, por fim, orientações, que são nada mais nada menos do que exemplificações, né? A gente verte a linguagem das circulares, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais, vamos chamar assim, técnica do ponto de vista jurídico, nas orientações, como forma de dar exemplo aos senhores, nominar instituições, porque nem a classe é composta de muitas pessoas e algumas delas necessitam de maiores orientações quanto a exata interpretação e exato alcance das disposições, ok? A primeira questão que fica é: Felipe, onde eu encontro essas tais orientações? Felipe, onde eu encontro essas circulares? Nessa intenção da atual gestão de aproximar os senhores, de aproximar a Corregedoria aos senhores, percebeu-se muitas vezes que essas normas que nós elaboramos, elas não chegam aos senhores. Muitos dos senhores, até a gente por contato telefônico, né? Felipe, eu até sei que a circular 66 rege o ressarcimento, mas eu não sei onde encontrá-las. Então, num primeiro momento eu quero mostrar aos senhores onde no portal do extrajudicial, esse realmente de amplo conhecimento por toda a classe, onde nós vamos encontrar. Então tá lá, onde é possível encontrar as orientações, né? Ora, bem tranquilo, os senhores vão chegar ao portal do extrajudicial lá nos destaques. Na 8ª linha vai estar escrito orientações e comunicados dos selos digitais. Ali, clicando naquele expediente, logo em seguida serão indicadas várias orientações para os senhores e os comunicados. É importante que os senhores conheçam esse canal, porque aqui, muitas vezes, todo o teor legislativo e o teor normativo, administrativo, advindo da Corregedoria, está aqui explicitado. Peço aos senhores que anotem com destaque a orientação número 7, a orientação número 15 e a orientação número 16. Essas, em particular, referem-se ao ressarcimento. Nós vamos tratá-las, essas 3 orientações, de maneira mais particularizada ao decorrer da apresentação, ok? E os comunicados dos selos digitais também se encontram naquele mesmo local, ok? Também indicado por números, tranquilo aqui. Ao lado das orientações, quero mostrar aos senhores também onde é possível encontrar as circulares e os provimentos. Evidentemente, a toda a expedição de provimentos e circulares, a toda ela corresponde um envio via malota digital aos senhores, ok? Ou seja, saiu uma circular na Corregedoria, a praxe é que os senhores recebam via malota digital uma cópia do expediente. Porém, a gente conhece a realidade dos cartórios. O Felipe, o meu colaborador, acabou por deletar, ou é muito antiga essa circular. E como é que eu faço para encontrar uma novamente poder me deparar com ela, né? Novamente, os senhores vão ao portal do extrajudicial e lá embaixo há eu vou ter uma reticência daqui, porque de fato é lá embaixo, na página virtual do extrajudicial. Os senhores vão na pesquisa, lá embaixo tem índice de provimentos circulares e ofícios circulares, ok? Os senhores clicando ali, os senhores vão verificar cada uma das espécies normativas por ano de expedição, ok? Então, as circulares de 2014, 2013 e assim sucessivamente. Passadas essas premissas de localização, porque não adianta de nada a gente normatizar, mas não alcançar os senhores e a população, passada essa primeira informação, que tenho certeza de conhecimento de muitos, mas a gente tem que trabalhar para toda a classe, não é mesmo? Vamos partir para um tema que tem despertado a curiosidade de muitos, não é mesmo? Que é a feitura dos atos derivados de determinação judicial. O que eu quero dizer com isso? Felipe,
aqueles casos em que os senhores recebem expedientes advindo do fórum, do juiz, né? O juiz, na sua atividade judicante, não enquanto autoridade administrativa, né? Como uma ordem da corregedoria ou como uma ordem do diretor do fórum em sede administrativa, não. O juiz, na sua atividade jurisdicional, passa uma determinação para os senhores no bojo de um processado, né? Ou seja, por favor, averbe tal ou qual circunstância, anote tal ou qual circunstância no assento de uma matrícula ou no assento registral de uma pessoa. É disso que nós estamos tratando agora, ok? Trazer aos senhores que este tema, vejam só, ele é tratado por 3 circulares e uma orientação, ok? As circulares no finalzinho da gestão, da última gestão, e já fruto desta conversa aproximada que podemos ter com a corregedoria do TRT, ok? E a circular 44 indicando a criação de um novo campo, que será no momento oportuno tratado aqui. Bom, a circular 19, em ratificação aos seus termos a 66, se preocupa com uma só pergunta, que é a pergunta crucial para os senhores no que concerne à prática dos atos derivados da determinação judicial. Vale dizer, essas 2 circulares, elas tratam de responder à pergunta: quem é o beneficiário pela ordem? Por quê? Porque é respondendo à pergunta segundo a qual se procura saber quem é o beneficiado, que você terá condições de saber se ali vai um selo isento ou se vai um selo pago. Já é da última gestão, já não é tão recente assim, um entendimento segundo o qual não basta que o ato derive de uma ordem jurisdicional para que ele seja isento. Vale dizer, não é porque os senhores receberam um expediente advindo do fórum, de um juiz, no bojo de um processado, não é por esse fato tão só que esse ato ele é gratuito. Não. É preciso que, para além disso, ocorra ainda uma causa de isenção que incida sobre o beneficiado. Ou seja, é preciso que aquele camarada que requereu o ato ou aquele que foi beneficiado processualmente por esse ato jurisdicional, é preciso que sobre ele recaia uma causa de isenção. Felipe, você está falando e eu não estou entendendo. Vamos lá para um exemplo concreto. 2 pessoas litigam e o autor neste processado, ele é beneficiário da assistência da justiça gratuita. Esta parte pleiteia perante o juízo uma atuação qualquer dos senhores, no particular extrajudicial, e o juiz defere. Muito bem, diante desse deferimento, chega um mandado ou um ofício aos senhores, determinando a prática de tal ou qual ato. Qual será a sua atitude? Ora, eu sei, então, competirá aos senhores perceber que esse mandado foi feito em benefício de alguém que detém uma causa de isenção, vale dizer, ele enfeixa a gratuidade, e assim sendo, você vai aplicar um selo isento e não vai cobrar da parte. Felipe, outro exemplo você poderia me dar? Prossigamos nesse mesmo processado, senhores. Vamos dizer que dessa determinação do juiz que você já cumpriu, a parte contrária, que por sua vez não tem isenção, acaba recorrendo ao tribunal em agravo de instrumento, e esse agravo de instrumento acaba sendo provido para desfazer aquela averbação ou para cancelar aquele ato. Veja, neste caso, virá um mandado para os senhores, ou um expediente qualquer, mas a parte não sendo beneficiária da assistência da gratuidade, da justiça gratuita, ou não sendo um ente público, o que eu quero dizer aqui? Se esta parte não tiver nenhuma causa de isenção que recaia sobre ela, você só vai praticar o ato mediante o prévio recolhimento dos valores relativos aos emolumentos. Ou seja, o que é preciso deixar bastante claro aqui é que essa determinação jurisdicional, por si só, não torna o ato gratuito. O exemplo, muitos dos senhores, as varas das fazendas, é o Ministério Público, ingressa com muitas ações, com pedidos liminares, que acabam implicando a atuação extrajudicial dos senhores. Da mesma forma, o MP sendo um ente público e sendo ele o requerente da medida que foi tomada junto aos senhores, será ele o beneficiado.
Veja, portanto, que percebendo que o MP é um ente público, um Ministério Público, o solicitante será ente público e a parte beneficiada, quem é, senhores? O Ministério Público que requer a medida. Então, o primeiro ponto dos senhores é esse, é perceber quem é o beneficiado pelo ato. Mas, Felipe, isto é muito complexo, quem sou eu? Os processos, muitas vezes com vários réus, vários autores, como é que eu vou saber se aquela determinada pessoa, como é que eu vou entender quem é o beneficiado? A circular 66 também trata desse particular, né? Atenta às dificuldades dos senhores, não é mesmo? E aí ela vai dizer, em certa passagem, quando incidir causa de aumento de isenção de emolumento sobre a parte beneficiada pela prática do ato extrajudicial, tal circunstância, e aí eu destaco, deverá constar do expediente encaminhado à serventia. Ou seja, é dever do juiz, prolator da determinação, é dever do juiz, prolator da decisão, indicar aos senhores, olha, esse ato é isento porque está sendo praticado em benefício de um ente público e isto está previsto no artigo 33, parágrafo 1º do regimento de custas. Ok? Isso aqui é a grande inovação dessa normativa, porque junto aos senhores traz para nos auxiliar a atividade do magistrado, facilitando aos senhores essa prática, porque realmente não é fácil saber em que medida, ou a benefício de quem, ou em requerimento de quem a tal ou qual atuação foi pleiteada. Sabemos todos nós que as atuações tomadas de ofício, por exemplo, pelo juiz, são arcadas pela parte autora, mas os senhores não terão como saber se a determinação foi dada de ofício ou não, por exemplo. Então, aqui a gente indicou, e essa normativa foi remetida para todos os juízes do estado de Santa Catarina, foi remetida ainda à Corregedoria do Tribunal Regional da 4ª Região, como também à Corregedoria do TRT da 12ª Região, de maneira que, do ponto de vista institucional, todos os órgãos jurisdicionais que atuam em Santa Catarina são sabedores desses rigores. Felipe, eu recebi um mandado, recebi um expediente qualquer e não há a indicação da pessoa beneficiada por esse ato. Eu não sei se esse ato é gratuito ou não, e dessa maneira não sei se vai ser isento ou não, e desse modo não posso saber se posso pedir ressarcimento ou não. A orientação 16 no seu item D, eu já mostrei para os senhores onde se localiza a orientação, ela trata da possibilidade de diligências. Diligências aqui no amplo sentido, naturalmente, né? Da possibilidade dos senhores telefonarem, oficiarem ao juízo, alguns dos senhores, se preferirem, podem ir lá conversar com o juiz, evidentemente de maneira llana, de maneira educada, conversar com o juiz, indicando, olha, excelência, eu não tenho condições de cumprir essa sua ordem, porque não sei se é gratuito ou não. Ok? Tá lá. Item 16, porque recebemos uma solicitação indicando da parte de um dos colegas dos senhores, olha, eu não tenho condições, eu recebo muita coisa do TRT, o TRT me traz meramente um e-mail em que eu não tenho muita condição. Embora nós vamos tratar do TRT adiante, cumpre sempre dizer isso. Na dúvida, não, os senhores têm toda a possibilidade jurídica de entrar em contato com o juízo, para aqueles que preferem vias mais formais, por meio de um ofício, ou até uma presença, se fazer presente em audiência, né, pedir uma audiência com o juiz, ou para outros que já judicam há tempo, que já conhecem o magistrado, que um mero telefonema, às vezes, a gente bem sabe, resolve a questão. Ok? Suplantando essa particularidade do TRT, que nós já iremos tratar adiante, fica aquela pergunta, né? Mas, Felipe, eu vou pedir ressarcimento de uma atuação de um juiz e não vou botar o nome do processo do juiz? Não vou botar o nome do processo, ou o nome do juiz? Eu não vou fazer menção nenhuma à atuação jurisdicional da qual deriva a minha atuação?
Não, vai fazer sim, mas vai fazer em campo diverso, campo que não se confunde nem com o requerente, nem com o solicitante. A Circular 44 acabou criando um campo específico para que os senhores ali indiquem, olha, eu estou tomando essa deliberação, vamos dar um exemplo da pessoa com justiça gratuita. Essa é a minha atuação extrajurisdicional, que beneficia alguém em previsão legal, né, o artigo 3º da Lei 10.50 de 60. Então, solicitante, previsão legal, requerente, a parte autora ou o réu, beneficiário da justiça gratuita, e Felipe, onde é que eu vou botar o número do processo, se esse é um processo da justiça comum, da justiça do trabalho, da justiça militar? Há um campo específico, que está tratado lá na Circular 44. Este campo consta da tela do pedido de ressarcimento, ok? Aqueles que fazem reiteradamente o pedido de ressarcimento já devem estar habituados a deparar com essa tela, onde vai se pedir, vai se inquirir se aquela atuação se deu em sede de processo judicial. Evidentemente que, não sendo o caso, você vai aplicar, não se aplica, evidentemente. Em se tratando da Justiça Estadual Catarinense, do TJ, seja de primeira instância, seja de segunda instância, você vai clicar no referido campo e vai colocar o número do processo, somente números, como está indicado. Por quê? Porque com isso aqui, senhores, a gente consegue controlar e saber se a prática do ato determinado lá na justiça acabou se concretizando. Porque nós temos total controle sobre o número de processos, tanto do Tribunal de Justiça quanto da primeira instância. Ok? Felipe, não é a justiça comum, não é nem o juiz estadual de primeira instância, nem desembargador ou câmara. Muito bem. E aí você vai clicar outras justiças. Clicando em outras justiças, vai aparecer um campo aqui em que você deve colocar, né? A Justiça do Trabalho de Santa Catarina, número dos autos, tal. Justiça Militar de São Paulo, número dos autos, tal. Justiça Federal, Terceira Vara Federal de Joaçaba. Enfim, os exemplos aqui eu poderia dar ao infinito, ok? Felipe, onde é que está tratado isso aqui mesmo, esse campo? Circular 44. Prosseguindo, senhores, e aí abordando explicitamente a questão relativa ao TRT, a corregedoria teve a oportunidade de sentar e conversar com a corregedoria do TRT. Vem a questão sobre, Felipe, e quando a parte não goza de isenção, mas uma mera faculdade de não antecipação dos emolumentos? Isso é comum, né? Sabemos todos nós, por exemplo, que a legislação federal relativa às autarquias federais, naturalmente, concede a elas, essa entidade de natureza pública que faz parte da administração indireta, concede às autarquias a possibilidade não de isenção, mas tão somente de não antecipar emolumentos. Ao final, esses emolumentos serão suportados pela parte sucumbente. Há uma distinção que a nós nos interessa, por quê? Porque o selo, no caso em que há isenção, todos nós sabemos que a atuação jurisdicional a atuação extrajudicial, nesses casos, haverá de ser concretizada com o manejo do selo isento. Essa realidade, no entanto, não se repete em se tratando da faculdade de não antecipação, quando em verdade se deve aplicar o selo pago. Aplica-se o selo pago, os senhores não cobrarão antecipadamente e, ao final do processo, a parte sucumbente haverá de ressarci-los. Okay? Exemplos de não antecipação, Felipe, tu falou das autarquias federais. Também as execuções trabalhistas. Nas execuções trabalhistas, o TRT daqui entende que a parte exequente não é beneficiária de ajuste, não é beneficiária de isenção, mas tão somente de uma dilação da possibilidade de pagamento de emolumentos. Então, nesses casos, os senhores aporão selo pago, no tipo, e farão a indicação, vão responder ao juiz, dizendo, olha, excelência, nós cumprimos a determinação, está aqui a prática do ato, e informamos a conta e o valor dos emolumentos para posterior recolhimento. Algo que causa
a classe já nos perguntou: Felipe, mas eu coloco o selo pago, cobro e nunca recebo, né? Essa é uma queixa constante da classe, né? O que temos a dizer? O que temos a dizer é que a Corregedoria já está ciente dessa particularidade e já há um processo aberto a fim de estudar um procedimento efetivo de cobrança. Okay? Essa possibilidade, isso foi dito lá na circular 66, já. No último parágrafo está dizendo isso aos senhores. Okay? Já há um processado, pedimos a colaboração dos senhores, não é algo fácil, né? Do que conhecemos, nenhum tribunal, nem o Tribunal de Justiça, nem o Tribunal do Trabalho, nem o Tribunal Federal, Regional Federal, ainda há um procedimento realmente efetivo quanto a isso, mas já está aberto o processado, ele já tramitou, está tramitando, aliás, e está com assessoria de custos para a devida análise, porque também não é fácil criar um mecanismo aí de cobrança. De qualquer maneira, a despeito desses contornos controvertidos, é verdade, de que os senhores têm grande dificuldade, severa dificuldade de cobrança, isso não justifica a posição do ser isento, ok? Por quê? Porque não se trata de causa de isenção. E todos nós sabemos que onde não há causa de isenção, a regra geral é que não pode ser isento. Então, novamente, essa faculdade de não antecipação é interessante que venha indicada no expediente encaminhado à serventia. Okay? E isso é responsabilidade do juiz do autor da determinação. E de qualquer maneira, os senhores estão em possibilidade de exigir a execução previamente os emolumentos e, naturalmente, não podem utilizar seu isento, o seu é pago. Okay? Você informa ao magistrado os valores e a respectiva conta e fica no aguardo da cobrança final. Não. Outra particularidade também bastante comum no ressarcimento, na utilização dos seres isentos, é as variadas espécies de benefícios tributários, benefícios quanto aos emolumentos dos senhores, né? O legislador aqui, sabemos nós, é bastante criativo, né? Cria expedientes tais ou quais que mesmo os estudiosos do direito público, meu Deus, mas o que é isso? Seria isso uma isenção, uma redução? A própria doutrina fica perplexa. Então, nesses casos, qual é o nosso entendimento? Em se tratando de qualquer outro benefício que não seja da isenção, e isenção aí entendemos, o ato é completamente gratuito, não sendo o caso de isenção, deverão os senhores aplicar o selo pago. Isto é muito comum. Essa legislação, principalmente nos registros de imóveis, né? As legislações com a facilitação da primeira aquisição das pessoas que têm certa dificuldade econômica, dos mais humildes, a legislação tem dito, né? Você vai praticar o registro e a averbação e vai considerar como ato único, né? Quem é registro de imóvel está me entendendo de maneira mais clara, né? Ora, Felipe, diante de um caso desse eu vou fazer a averbação, eu vou botar que selo nessa certidão, né? Que selo eu vou aplicar nesse ato? Você vai aplicar o seu pago. Ok? Essa premissa, o que estou a dizer aos senhores aqui, esse entendimento já foi objeto de processado já há alguns anos, já há 2 anos, e que esse entendimento é o entendimento oficial da Corregedoria. Ok? Então, ali a utilização de selo pago. Ok? Então, acho que em um primeiro momento falamos da atuação do âmbito dos senhores quando se tratar de uma determinação judicial. Tratei também, aproveitei o ensejo para tratar de outras causas de isenção que a gente percebe tem dado problemas, tem dado embaraços aos senhores, né? Essa questão ela já vinha sido objeto de determinações específicas, de decisões advindas de processados específicos instaurados em face de pedidos pontuais de alguns dos membros da classe. No entanto, também em 2014, meus senhores, de uma decisão dessa individual, houve-se por bem publicar uma circular dando contornos públicos a este entendimento. Recebemos as expressões, principalmente a expressão virtual, ela demonstrava isso, né? Muita atuação de selo de ato retificador oficioso, repito eu, muita atuação desse tipo de ato em que aposto por ser isento. Isto também é uma impropriedade, senhores. Lá na circular 135, vou pedir aos senhores que leiam com calma, evidentemente, né? Não vou aqui cansar os senhores, então,
Até acho que o meu tempo já passou um pouquinho, mas não vou cansar os senhores. De qualquer maneira, a rácio, né, qual foi o fundamento? O fundamento é simples, ok? Parte da premissa primeira de que os senhores, ao receberem os acervos, recebem os acervos com todos os ônus e ônus que deles possam advir, vale dizer, ou seja, se os eventuais erros que já existam no cartório quando os senhores tomaram posse, né, ou, enfim, passaram a ser responsáveis pela série de eventuais erros que já existissem, os senhores devem retificar oficiosamente e nessa atuação não colocar seu isento, deve ser colocado seu pago. Okay? E a segunda premissa é aquela segundo a qual, né, equívocos derivados da prática dos senhores, que são objeto de retificação oficiosa, não podem onerar nem a população, nem o erário do manejo de ser isento e respectivo pedido de renascimento. Okay? Peço aos senhores que leiam com calma a circular 135 de 2014, ela tão mal saiu, já foi objeto de questionamento. Quero aqui deixar claro que lá dos parágrafos ela indica que ela é aplicada para todos os âmbitos da atuação extrajudicial, ou seja, isto é, tanto o registro de imóvel, quanto o registro civil, quanto o tabelionato de notas de protesto, a escritura de paz, enfim, todos eles submetem-se aos rigores desta circular. Ok? Aí pontuando, qualquer que seja o âmbito de sua atuação, essa circular saiu de uma decisão específica de um pedido formulado por um registro civil do Estado, pelo ofício de registro civil. No entanto, a circular aproveitou o ensejo e publicizou, estendendo os seus rigores a toda a classe. Okay? E ali informando a impossibilidade de cobrança de emolumentos da parte beneficiada. Repito, não estamos a tratar da retificação de maior envergadura, do registro de imóvel, não. Nós estamos tratando aqui da retificação oficiosa. O cidadão traz um documento por um equívoco interno do cartório, o CPF é digitado com um algarismo equivocado ou algo que o valha. É dever dos senhores retificar essa atuação, porque o usuário não pode ser prejudicado, e nessa atuação manejar o seu de maneira paga, em que você haverá de arcar com esse desajuste. Okay? Então, impossibilidade de manejo de ser isento e, principalmente, nós já tivemos a oportunidade de, em 3 processos, firmar essa premissa. Não é possível aqui, e alguns delegatários estavam fazendo isso, manejo de critérios distintos, né? Isto é, não, Felipe, aqui no meu cartório eu faço o seguinte: tudo aquilo que eu errei e eu oficiosamente corrigi, eu ponho ser isento e não cobro da parte, eu ponho ser do pago e não cobro da parte. Mas tudo aquilo que equívoco advindo do meu antecessor, eu faço esse critério temporal distintivo e coloco sim selo pago e cobro da parte. Isto também não é possível, ok? Já há, salvo se estiver enganado, 3 precedentes nossos dizendo que essa prática nos coaduna com os rigores legais, que, se tratando de retificação oficiosa, é sempre caso de manejo de ser pago sem a utilização, sem a cobrança de emolumentos. Felipe, então tu estás dizendo para mim que eu não vou colocar ser isento, vou colocar sendo pago e não vou cobrar da parte? Mas isso lá no meu sistema tributário, no meu caderno, nos meus registros financeiros, não vai bater. Porque eu vou estar indicando aí, ao utilizar selo normal, eu estou indicando a entrada de uma receita, mas na cobrança, lá no programa, eu vou ter que botar 00. Diante dessa perplexidade, também a Corregedoria já se percatou e determinou lá no comunicado do selo digital número 2, determinou às empresas a instauração de um novo campo. As empresas prontamente já o fizeram. Um novo campo em que se indica o tipo de cobrança e, dependendo da especialidade do cartório, o tipo de ato, para que o próprio sistema dos senhores processe essa informação e faça com que não tenha nenhuma crítica nas nossas inspeções virtuais. Porque se você colocar um selo pago e um tipo de cobrança e na cobrança botar 00, o sistema vai indicar: opa, como é que ele colocou um selo pago e não está cobrando de ninguém? Tem alguma coisa errada. Porque o sistema não vai apontar isso criticamente no seu relatório de inspeção. No entanto, se você lançar a mão desse tipo de cobrança, esse tipo de ato,
não haverá problema, ok? Eu peço aos senhores, vou passar rapidamente, isso aqui depois vai ser disponibilizado aos senhores, ok? Pela Noreg, como já indicado, de maneira que os senhores poderão tomar nota com mais vagar. Prosseguindo o nosso roteiro, eu gostaria de fazer menção à nova sistemática de ressarcimento. Ela não é tão nova assim, né? Ela deriva da circular 16 de 2013. Mas a gente tem acompanhado que muitos dos delegatários ainda não conhecem essa nova sistemática. Que sistemática nova é essa? É uma sistemática que se adjungiu aos rigores do provimento 30 de 2010, que, como todos nós sabemos, é aquela normativa que indica que você tem até o 10º dia do próximo mês para pedir ressarcimento. Ou seja, você praticou o mês, vamos supor, no mês de julho, você tem até o dia 10 de agosto para pedir ressarcimento lá no sistema virtual, né? Isso é bastante conhecido pela classe. Então tá lá, né? Você pratica o ato praticado, o pedido de ressarcimento é entre o dia 11 do mês da prática do ato até o dia 10 do mês seguinte. Isso é tranquilo, ok? E nós dispomos na corredoria de 20 dias para pedir ressarcimento. Esta circular 16, o que ela trouxe de novidade, também na esteira da publicidade, da atuação da corredoria, é a possibilidade de retificação desse bloqueio dos atos. Porque até então, os senhores pediam lá no dia 10, o que acontecia? Nós analisávamos o ato e dizíamos, opa, aqui há um equívoco. Diante desse equívoco, o bloqueio era realizado e Inês estava morto. O que está dito, está dito. Não havia meio dos senhores de retificar essa atuação. Mas, Felipe, eu sou uma menina que trabalha aqui, é nova, pediu o ressarcimento, se equivocou, ouvidou uma particularidade e eu acabei perdendo meu direito ao ressarcimento. Diante desse pleito da classe, essa circular 16 fez possibilitar que, uma vez realizado o pedido de ressarcimento, nós analisamos, lá no dia 23, nós liberamos, enfim, pagamos ou bloqueamos lá no dia, até o dia 23 do mês. Desse dia 23 até o dia 10 do próximo mês, você tem a possibilidade de retificar, tem a possibilidade de conhecer os atos que foram bloqueados, tem a possibilidade, ademais, de saber os motivos pelos quais o seu ato foi bloqueado e, por fim, de fazer a devida retificação e, assim, poder requerer novamente o seu pedido de ressarcimento. Então, os atos bloqueados, as incorreções, os desajustes são apontados, nós vamos ver adiante. O sistema é reaberto e você tem entre o dia 23 daquele mês até o dia 10 do mês seguinte para solicitar a retificação, solicitar novamente o pedido de ressarcimento, agora retificado. Veja, então, essa nova solicitação, essa solicitação agora retificada, você vai ter entre o dia 23 e o dia 10. Okay? Naturalmente, sem embargo da prática do pedido do ato, do pedido de ressarcimento dos atos praticados no mês passado. Ok? Então, você tem até o dia 10 do mês seguinte a liberação para retificar. E aí, deste pedido de você, dessa reabertura, nós damos 3 caminhos a você. Ou o senhor retifica a sua atuação, diz, realmente a corredoria apontou aqui, eu me equivoquei, faltou tal dado, vai lá e edita aquele pedido de ressarcimento e arruma. Você pode ratificar e há um campo de observação para você confirmar o seu pedido, dizer, olha, corredoria, com todo respeito, o meu pedido está correto. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Gostaria que vocês revisassem as suas razões de indeferimento. E por fim, você pode ficar inerte, que é o que tem acontecido com sensível parte dos delegatários que estão sem conhecer, que ignoram a circular 16. Então, se você fica inerte, a própria circular trata desse particular, indicando que incide nesses casos uma presunção absoluta de renúncia. Porque, como sabem os senhores, ninguém é obrigado a pedir ressarcimento. Agora, uma vez querendo pedir o ressarcimento, haverá de submeter-se aos rigores normativos que incidem sobre o particular. E dentre esses rigores é o pedido até o dia 10 do mês seguinte. Aqui também, se passar esse dia 10 e você não pediu, interpreta-se administrativamente e que houve uma renúncia
de maneira absoluta, você renunciou de maneira absoluta aos valores do ressarcimento. E, então, abriu-se o prazo para solicitação, você tomou uma das 3 medidas, e isso haverá de ser novamente verificado, analisado. Dessa análise, você pode ser, não, realmente ele arrumou o ato, tem direito ao ressarcimento, defere o pagamento. Ok? Ou não, realmente o camarada pediu o ressarcimento, mas não há base legal para tanto. E aí haverá um indeferimento. Esse indeferimento na via administrativa é também fecha com todo, né, possui características definitivas. De um indeferimento administrativo desse não se possibilita manejo de instrumentos recursáveis. Então aqui, apenas exemplificativamente, nós fizemos uma linha de tempo para demonstrar aos senhores como, no geral, o pedido de ressarcimento é ditado, como funciona, digamos, a dinâmica do pedido de ressarcimento. Então, até o dia 10 de fevereiro, você teve um prazo para pedido de ressarcimento dos meses de janeiro, né? Isso bastante claro. Do dia 10 de fevereiro ao dia 20, nós, na Corregedoria, fizemos uma análise cautelar dos pedidos. Vamos ver se os atos praticados em janeiro comportam ou não ressarcimento. Lá no dia 20, decidimos, olha, tais e quais atos serão pagos, e quitamos aos senhores. Tais e quais atos, no entanto, sofrem o bloqueio. Então, esses atos que nós bloqueamos cautelarmente, do dia 23 ao dia 10 do outro mês, vocês poderão, o sistema será reaberto, e vocês poderão pedir o ato, pedir o ressarcimento, retificar aquele pedido inicial de ressarcimento indevido. Lembrando que no dia 10 de março, vocês também terão prazo para os senhores pedirem o ressarcimento dos atos tomados em fevereiro. Veja, é concomitante. Tanto até o dia 10 de março você tem prazo para pedir os atos retificados praticados em janeiro, quanto até o dia 10 de março você tem prazo para pedir os atos praticados em fevereiro. Ok? Aí lá no dia 10 segue a nossa análise e nós liberamos. E assim sucessivamente. Ok? Felipe, muito bem, você explicou tudo isso, mas novamente a minha dúvida, eu não sei aonde pedir isso aí. Muito bonito, jurídico, mas eu não sei onde pedir. Muito bem, isso tem um campo próprio lá no portal do extrajudicial, né? Você vai ao portal do extrajudicial, de todos nós conhecidos, e novamente, sem maiores novidades, na área restrita, né? Onde você compra selo e tudo mais. Muito bem. Ali há um campo específico, vejam senhores, para bloqueio do ressarcimento dos atos, ressarcimento de atos gratuitos bloqueados. Ali há a indicação, e você vai clicar ali. Clicando ali, você vai escolher o cartório, naturalmente o cartório pelo qual o senhor é responsável, e vai abrir um campo que você vai, naturalmente eu pulei isso para não constranger nenhum dos senhores, para não fazer menção a nenhum cartório específico. Você vai escolher o seu cartório, vai escolher o mês relativo da prática do ato, né? Você vai retificar os atos praticados em junho. Então, vai escolher a sua serventia e vai indicar o mês de junho, vamos supor. E ali, vejam, senhores, vai estar indicado tudo, vai estar indicado exatamente o ato que foi o objeto do bloqueio. Vai indicar o ato objeto do bloqueio, como que eu vou saber, Felipe? Pela pendência. Ok? Vai estar a pendência ali e a possibilidade de você editar. Ok? Você clicando no motivo editar, vai aparecer uma tela que vai reproduzir a tela do pedido do ressarcimento, indicativa do motivo do bloqueio. Veja, você vai saber que o ato foi bloqueado e vai saber por que o ato foi bloqueado. E mais do que isso, vai saber por que o ato é bloqueado e vai saber onde é que está a norma que você tem que ler para conhecer, para poder arrumar. Ok? Então tá lá. O que aconteceu aqui, senhores? O exemplo clássico é um poder judiciário, é uma atuação extrajudicial derivada de uma determinação de um juiz. O requerente colocou lá solicitante de público, vejam, senhores, impressionado com aquela falsa premissa de que o ato, por ser tomado em decorrência de uma determinação de um juiz, é gratuito. Impressionado por essa falsa premissa, colocou como solicitante do público, e o requerente
colocou o poder judiciário do Estado de Goiás. Veja o que nós estamos dizendo. Estamos remetendo a circular 19, a circular 66 e a orientação 16. E dizendo, olha, o solicitante aqui, sabemos todos nós, eu posso dizer que eu conheci esse caso. Aqui é o Ministério Público de Goiás, Educação Civil Pública. Ora, sendo beneficiário o Ministério Público de Goiás, o que deveria ser feito aqui, senhores? O solicitante de público, ok, de público, é o Ministério Público que pediu ato. Mas o requerente deveria ser Ministério Público do Estado de Goiás. Colocando aqui arrumando o ato, você vai dizer, os dados foram alterados e requer-se o seu ressarcimento e você vai salvar. Veja, você vai editar um pedido equivocado. Felipe, cheguei a esse campo aqui, Felipe, e percebi que não concordo, vocês aí estão equivocados. Você vai justificar-se na observação, vai clicar no campo acima, no entendimento do titular dessa serventia, os dados informados estão corretos e vai salvar. Se você não fizer nenhuma coisa nem outra, nós vamos entender que você renunciou. Perfeito? Outro motivo bastante comum, né? Ausência, incompletude, obscuridade, incongruência do requerente indicado. Veja, aqui um serviço autônomo do município, que município é? Não sei. Pediu um reconhecimento de firma à serventia. A serventia fez o reconhecimento de firma em de público, perfeito, mas colocou só SAMAI. Eu não sei se isso aqui é uma autarquia ou se é uma sociedade comunista. Ora, se eu não sei se trata de uma autarquia ou de uma... Isso é muito comum, e por isso a gente trouxe aqui, né? Os senhores precisam especificar para que nós ali possamos saber se isso tem natureza de direito público ou de privado. Sabemos todos nós que, se tratando de uma autarquia municipal de um município de Santa Catarina, ele tem direito à isenção. Se tratar de um município de outro estado, não. Ok? Então aqui faltou dizer, olha, ele não é completo, porque eu não sei de que SAMAI e de que município é. Porque se você indicar o município, nós lá pesquisamos, vamos atrás, telefonamos, entramos na internet. Ok? E por isso foi a causa do seu referimento, do seu bloqueio, melhor dizendo. Felipe, recebi um bloqueio e não entendi. Entre em contato conosco. O consulado já passou o nosso e-mail, passou o telefone, vou passar ao final o nosso contato também. Olha, uma simples ligação, às vezes a gente consegue indicar para os senhores o motivo do bloqueio. E se encaminhando para o final, eu sei que já passei no meu tempo, mas a gente aproveita o ensejo. Acho que a classe, a gente tem que perceber, diante da nova gestão, fizemos um amplo rol em pormenor dos bloqueios, e a gente percebe, às vezes, serventia que tem 400 atos bloqueados, 300 atos bloqueados. Então, a gente aproveita o ensejo para indicar e poder impedir que essa prática se repita. Quero, aqui mais especificamente, aos cartões responsáveis pelo protesto de títulos, né? Indicar a parte do regramento do ressarcimento do protesto gratuito de CDA. Também uma novidade, né, da corregedoria em relação aos outros estados. Isso não, a princípio, não são poucos os estados, alguns ainda engatinhando, e nós já estamos lá na frente, né, normatizados e ressarcindo esse tipo de hábito. Okay? Indicar novamente 3 circulares que tratam do particular. Okay? A circular 72, que vamos chamar assim a norma geral. A circular 94, que indica os casos em que você praticou o ato, pediu o ressarcimento, recebeu o ressarcimento, mas posteriormente o devedor veio e pagou. Okay? Quando ele paga, naturalmente, ele paga os seus emolumentos também, e aí fica a pergunta: Felipe, eu vou receber 2 vezes? Okay? Já há uma normativa tratando disso. E por último, né, uma circular advinda de um pedido de um determinado delegatário, de alguém da classe, a possibilidade do ato da autorização do ato retificador, nos casos em que o protesto tenha sido feito com um preenchimento do sistema de maneira equivocada, faltando informações, ou caso simples. Muito bem, rapidamente, sem maiores, a circular 72 institui uma dinâmica própria do ressarcimento, em que o pedido de ressarcimento não se dá. Eu pratiquei um protesto gratuito hoje, vou pedir um ressarcimento no próximo mês até o dia 10? Não. A
CDA não funciona assim, ela tem uma dinâmica própria, conforme a qual você terá tem que esperar 9 meses. Então, praticado hoje, você vai esperar 9 meses e no 10º dia do nono mês, até dia 1º ao dia 10 do nono mês subsequente à prática do ato, é que você poderá pedir o ressarcimento. Isso concretamente vai dizer o protesto de título gratuito de CDA praticado em setembro de 2003, ele vai ser pedido até do dia 1º ao dia 10 de julho. Outubro de 2003, do dia 1º ao 10 de julho e assim sucessivamente. Esta circular, e aí peço a atenção de todos, o ressarcimento do CDA indica o que futuramente será o ressarcimento. Okay? Por quê, Felipe? Porque no ressarcimento do CDA não há o preenchimento, o cartório não preenche mais nada no pedido. A solicitação, ela já é feita, o contorno, vamos chamar assim, os contornos da solicitação, a forma como o pedido é feito, ele já vem automático do sistema. O delegatário só faz pedir ou não, só faz expressar a sua vontade, não precisa preencher quem é o requerente, quem é o solicitante, qual é a data do ato, qual foi o seu utilizado, não. O sistema capta todas essas informações e, uma vez captadas, o delegatário só faz manifestar a sua vontade de receber o ressarcimento. É isso, o futuro, vamos chamar assim, do ressarcimento, tende a percorrer esse caminho, isto é, a tendência é que essa dinâmica se espraie para todos os ofícios, né? De maneira que automaticamente você praticando o ato, você já vai lá indicar a sua intenção de ser ressarcido por ele, e isso tudo vai ser automatizado. Você só vai ao final do mês clicar um botão para dizer que quer o ressarcimento daquilo. Ok? Então, novamente, o sistema disponibiliza os atos e o delegatário só faz manifestar a sua vontade. Felipe, mostra para mim onde é que está, por razões de tempo, já me comunica que estamos passando de maneira desabrida do tempo, mas de qualquer modo. Há um tutorial próprio bastante explicativo da atuação dos senhores, vou mostrar aos senhores, e isso aqui é importante ficar dito, né? Essa automatização pressupõe a correta caracterização do ato do sistema. Muitos dos senhores, e nós temos verificado isso, se você não formaliza o ato de maneira perfeita no sistema, quando nós formos captar, aquele equívoco, aquela omissão sua pode implicar no ressarcimento, porque o sistema não vai reconhecer o seu ato, e não reconhecendo o seu ato, ele não vai disponibilizá-lo para que você possa pedir o ressarcimento dele. Então, esta dinâmica do ressarcimento CDA só faz reforçar o pedido e a determinação da corregedoria, no sentido que os senhores atentem para que em pormenor seja feita a qualificação do ato do sistema. Porque quanto mais completa ela for feita, menos chance haverá de que esse pedido fique no limbo para eventual pedido de ressarcimento. Felipe, onde é que está o protesto do CDA? Onde é que eu peço o sistema, o pedido? Muito bem, novamente lá na área restrita do extrajudicial, está aqui, ó, ressarcimento de protesto de títulos. Está aqui, CDA. E o tutorial em que eu indiquei aos senhores, bastante explicativo, se encontra aqui. Você clica ali e vai passo a passo como deve ser pedido no ressarcimento CDA. A circular 94 trata das hipóteses em que há um pagamento do título após o ressarcimento. Como eu disse aos senhores, você praticou o ato, esperou 9 meses, o devedor não veio, você pediu o ressarcimento, recebeu o ressarcimento, e no 11º de mês o devedor aparece para pagar. Como é que você deve proceder? Evidentemente, ele vai cancelar o título do pagamento, vai recolher os emolumentos, e você terá 48 horas para devolver atualizadamente o valor do ressarcimento que você recebeu. Ok? 48 horas. Felipe, como é que eu vou devolver? Você vai devolver mediante a emissão de uma guia. Ok? Que, novamente, você vai lá em jurisdição, como se fosse comprar selo, né? Jurisdição, custas e emolumentos. Você vai lá na... Ficou bem ruim aqui, né? A guia de atos comuns e isolados, na aba do selo, restituição de ressarcimento. Okay? Você em 48 horas devolve para nós. A tendência é que isso seja automatizado no futuro, ou seja, o próprio sistema
né, desconte do seu ressarcimento aquilo que você recebeu no ressarcimento de CDA. Não é essa a prática atual. Por fim, e aí peço atenção aos senhores, porque essa circular 134 de 2014 veio de um pedido de você, de um dos membros da classe, que ele trouxe para nós a seguinte situação: Felipe, eu pratiquei o protesto de CDA, mas por um equívoco meu, eu reconheço, eu não preenchi de maneira correta. E o sistema, quando disponibilizou os meus pedidos de ressarcimento, não trouxe o protesto que eu fiz. Ora, se ele não trouxe o protesto que eu fiz, eu não consigo pedir um ressarcimento virtual. Como fazer? A corregedoria, o corregedor, diante dessa ocorrência, dessa situação, entendeu que nesses casos é possível que você use um ato retificador. Também isento, naturalmente, porque o ato inicial foi isento, esse ato retificador também é isento. Onde você retifica as imprecisões, né? O caso concreto, não dizendo, ele tratava-se do preenchimento do tipo de ato. Ele colocou o tipo de ato genérico, não indicou o sistema que se tratava do protesto de CDA. Ora, quando o sistema puxou os atos para disponibilizar, o sistema não puxou aquele ato genérico. O sistema entendeu que o que havia ocorrido era um simples protesto do título genérico e não o protesto de CDA, que seria ressarcimento. Okay? E sendo assim, não puxou e não conseguiu pedir um ressarcimento. Esse delegatário acionou a corregedoria pelas vias formais, não um pedido, okay? E decidiu-se que nós vamos tratar excepcionalmente, poderia ser utilizado o selo retificador e, usando o selo retificador, arrumar esses ajustes para pedir de ressarcimento. Mas, Felipe, como é que é a regra geral? Já está querendo precisão. A regra geral funciona da seguinte maneira: você percebendo, você fez o protesto. Poxa, Felipe, percebi que houve um equívoco. Você terá até o dia 25 do mês anterior ao mês do pedido. Vai dizer: Felipe, eu fiz o protesto em novembro de 2013. Vou pedir o ressarcimento entre o dia 1º e o dia 10 de agosto de 2014. Você terá até o dia 25/7 para utilizar o seu retificador e arrumar o seu ato. Arrumando o ato entre o dia 1º e o dia 10, você vai poder pedir o ressarcimento com base no selo retificador. Ok? A mesma coisa se você fez o protesto em 2013, fez o protesto em dezembro de 2013, o seu pedido de ressarcimento vai ocorrer entre o dia 1º e o dia 10 de setembro de 2014. Você vai usar o ato retificador até o dia 25/8. Ok? E assim sucessivamente. Diante desse pedido, esse pedido fazia referência, ao mês de setembro e outubro, entendeu que excepcionalmente essa lógica seria, vamos dizer assim, vista com granos salos, né? Ia ser relativizada para permitir que os protestos, você, tabelião, que fez protesto em setembro e outubro e agora percebeu que está equivocado, se você fez o ato e está equivocado, você vai poder retificar passou o prazo já, mas poderia retificar até o dia 25/7 e para pedir agora, com base no seu retificador. Ok? O ressarcimento de protesto retificado, evidentemente você vai lá novamente, até para agilizar aqui, você vai lá no campo próprio, ressarcimento, o ato é de junho, vai abrir o link relativo a junho e vai indicar ali vai aparecer o ato retificado, você vai logar, né? Desculpe o elogio, vai apontar ali virtualmente que quer o ressarcimento e vai solicitar. Okay? Felipe, e os ressarcimentos anteriores a setembro de 2013, esse também foi um pedido do delegatário, e os ressarcimentos que foram feitos anteriores a 2013, a setembro de 2013, estão em série de estudos, o seu ressarcimento. Okay? Já há um processado aberto na corregedoria para tratar e saber se de fato serão ou não objeto de ressarcimento. Por fim, senhores, e agora é fim mesmo, não se preocupem, vamos liberar todos para o almoço. O extrato de ressarcimento também é um pleito antigo da classe. A classe dizia: Felipe, eu fiz o pedido de ressarcimento, recebi na minha conta o valor, mas eu não sei o que eu fui ressarcido, o que eu não fui. Eu não sei, daqueles tantos atos que eu pedi, o que eu fui ressarcido e o que eu não fui ressarcido. Hoje isso já é possível, senhor. Há um link próprio, lá novamente na área restrita, chamado extrato de ressarcimento de atos gratuitos.
Você entrando ali nesse link, vai sair como a ideia geralmente do extrato. Vai dizer, olha, você solicitou tantos atos, né? Aqui 78, 102, 80. Quantos atos foram ressarcidos? Quantos outros atos foram bloqueados? Isso do mês passado e referente aos atos bloqueados também. Quantos foram indeferidos e quantos foram liberados. Mas, Felipe, eu quero mais do que isso. Eu quero saber ato por ato, selo por selo. Aí você vai clicar aqui, ó, no extrato detalhado, que eu não abri aqui, porque são páginas grandes, né? Que você vai ter ato por ato, o que foi ressarcido e o que não foi. Peço desculpa pelas delongas, sei que ultrapassei muito o prazo regulamentar, mas na esteira do que me foi determinado, senhores, a intenção aqui é trazer o conhecimento dos senhores, as novidades que têm sido constantes no selo, para que a classe tenha consciência dos seus direitos, tenha consciência também de como chegar a acordo, porque tudo isso implica menos trabalho para os senhores e para nós também. Deixo que fique o contato. Todas as normativas, quando são expedidas, vão para o link na notícia do portal do Extrajudicial. As informações também são enviadas via mala digital. E, por fim, o contato virtual, que é o nosso e-mail de todos os senhores conhecidos, seu@tjsc.jus.br. Muito obrigado.